processamento feito no TBC é tão simples quanto feito no Topcon Tools. A questão metodológica ela funciona da mesma forma, onde a gente cria a obra com a sua configuração de projeto e introduz os pontos para processamento, ajustamento e posterior saída de relatório. Essas etapas serão vistas exatamente agora na nossa aula. Então, primeira questão, a gente deve criar um novo projeto, que é o projeto desta nossa obra, onde nós iremos definir posteriormente a configuração utilizada. Então, o modelo, por enquanto, a gente deixa em branco, porque na hora que a gente for fazer o salvamento dos nossos dados, todas as informações serão preenchidas. Então, ok, entro em configuração, que é justamente no símbolo da Roldana, e nele, a primeira questão que será configurada serão sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas, eles devem sempre ser trabalhados conforme a especificação da norma técnica, tá bem? Então, essa é a etapa mais importante do seu projeto. Onde que a gente vai fazer isso? Entrei em sistema de coordenadas, entro em alterar, e aqui em alterar nós vamos em zonas e sistemas de coordenadas. Caso seja seu primeiro projeto, é interessante fazer dessa forma, justamente porque você cria um padrão, uma identidade, e você transforma ela como um padrão do seu trabalho. E aí basta você sempre procurar depois em sistemas recentemente usados. Como o nosso caso é a primeira vez, nós buscamos o Brasil Sirgas 2000, que é o elipsóide de referência que deve ser entregue em todos os projetos, não só de GEL, isso desde 2015, e identifique a zona de trabalho do seu projeto. No nosso caso, foi realizado no fuso 23 Sul, que é o meridiano central 45, que faz menção a Piracicaba. De vocês, provavelmente podem ser outros, então sempre tome muita atenção nessa etapa do processamento e também em campo, tá bem? Como o INCRA trabalha simplesmente com elipsóide, a gente não opta por nenhum modelo geoidal, tá? Por esse motivo a gente habilita nenhum e conclui essa etapa. Próxima etapa, o que a gente tem que fazer? Definir as unidades de trabalho do nosso projeto. Então, em coordenadas, primeira questão, vamos expandir os erros padrão horizontais. Então, essa informação ela será trazida para a gente, será exibida. As precisões decimais, com base no manual do CIGEF, disponibilizado também no site do INCRA, na plataforma de certificação, a gente vai criar o padrão decimal. Esse padrão ele consiste na seguinte forma: coordenadas geográficas com 3 casas decimais, coordenadas UTMs com 2 casas decimais e a elevação com 2 casas decimal. Importante trabalhar com essa padronização justamente porque facilitará depois e evitará erros principalmente. Assim como a elevação é com 2 casas decimal, a distância também será da mesma forma. Então, por isso, editamos conforme o exigido no manual e, obviamente, trabalharemos com o modelo de exibição em metros, visto que estamos no Brasil, tá bom? Depois disso, defini já meu sistema de coordenadas, o formato de exibição dos meus dados e agora uma das partes mais importantes, o cálculo. Como será feito esse cálculo de processamento? Então a gente entra em tolerância dos pontos, onde a tolerância do levantamento será introduzida com base na precisão técnica do seu equipamento. Então a gente pega o manual ou a gente pega o prospecto e ali aparece sempre a informação de especificação técnica de fábrica, não é de venda nem nada. A fábrica fala, o equipamento ele propõe e ele entregará esta qualidade, esta tolerância. E isso será introduzido na qualidade do seu levantamento. Então esse valor ele mudará de marca para marca, modelo para modelo. Vou trabalhar com 1 centímetro e 2 centímetros, que é a precisão que o meu equipamento me entrega nesse projeto. Tá bem? Fiz a nossa definição e agora a gente vai entrar em erro padrão. Esse erro padrão ele é extremamente importante porque nele a gente define o nível de confiança do nosso processamento de dados. Essa escala de nível de confiança ela é definida em 1 sigma, 95% ou ainda 99%. No Brasil, a gente tem uma rede que não compõe o grau de nível de confiança de até 99%. Então, nesse sentido, a gente trabalha com o que é um pouquinho menor, 95%, que é o menor que nós temos dentro do TBC. Fiz essa minha definição, clico em OK. Toda essa padronização ela entra no nosso projeto e agora sim a gente pode salvar o modelo criado. Entramos em Arquivos, Salvar Projeto como Modelo. E aqui a gente define o nome do nosso projeto para salvamento. Vamos criar ele como Processamento de Dados.
Muitas vezes vocês podem colocar processamento de dados, tal cliente. É até mais fácil de ficar organizado com base na necessidade de vocês. Já que muitas vezes depois vocês podem ter que recorrer a esse arquivo ou para fazer uma adequação ou ainda numa situação onde o INCRA peça para vocês a comprovação dos dados de campo. Então eu defini o nome do meu projeto, salvei, perfeito. A partir de agora eu tenho meu projeto configurado, tenho ele definido. O que falta? Introduzir os pontos e processá-los. O que é importante que vocês saibam? Existem duas formas de processamento da base. Uma via PPP, que já foi mencionado numa outra videoaula, e a outra via processamento de software. Se há a possibilidade de processar via PPP, é muito mais simples, é muito mais rápido e evita a possibilidade de erro, manuseio. Eu vou partir dessa premissa, a gente vai partir nesse trabalho nosso com processamento via PPP. Então, quem tiver interesse, quem não conheça, assista a videoaula específica para isso, processamento de dados via PPP e BGE. E como o processamento e o ajustamento do rover se dá de forma muito parecida, então, naquela etapa, na etapa do ajustamento dos nossos pontos de levantamento, vocês verão como que funciona se eu tivesse feito o processamento da minha base nessa etapa. Então, qual que é a próxima etapa? O que a gente deve fazer? Introduzir os pontos. Esses pontos ele podem ser introduzidos. O que eu acho bem legal, bem mais fácil, eu abro minha janela de organização, vou mostrar para vocês como que funcionaria. Abro minha janela de organização das minhas obras, buscar aqui na minha área de trabalho, tem a minha base. Todos os arquivos são na formatação Hynix, que é aquela formatação universal, onde todos os softwares interpretam, entendem, porque é uma linguagem universal. Se o seu equipamento descarrega em outro formato, DAT ou GNO, enfim, independe qual seja, converta ele para Hynix. A não ser que o seu equipamento seja um Trimble, que aí ele já cria essa compatibilidade direta e pode descarregar e trabalhar. Se o seu não for, se não for essa situação, converta-o para Hynix e aí importa os dados, tá bem? Então eu peguei aqui meus 3 arquivos que compõem o Hynix, simplesmente eu posso vir e arrastar. Quando eu arrasto, deixa eu minimizar, quando eu arrasto, traz uma janela de verificação de dados do seu receptor, onde a gente pode, primeiro, definir o nome da sua base. Eu acho mais interessante trabalhar pelo menos com o nome base, ou se você tiver o nome da plaqueta, coloque também, caso ela faça parte do seu perimetral. Se ela não fizer, não há nem necessidade de inserir a plaqueta do seu trabalho, tá bem? Então eu defini o nome do meu ponto. Depois disso eu venho na aba antena, onde nós faremos a definição de qual foi o equipamento utilizado e a altura do equipamento para esse projeto. Lembrando que a altura é extremamente importante, porque através dela nós conseguiremos trabalhar com cálculo em SGL, que é uma exigência da normativa do INCRA. Então, quanto mais próximo do real, obviamente, mais preciso e melhor será. O equipamento utilizado nessa situação foi um Hyper, então por esse motivo eu faço a introdução dele, visto que cada modelo, cada fabricante tem uma especificidade, ou seja, esse tal centro de fase da antena ele é variável. Então por isso que é importante que a gente sempre coloque e defina ele de forma adequada. Coloquei a altura do meu receptor, perfeito, simplesmente clico em OK. Defini o meu ponto. Como o meu ponto definido ele é introduzido na minha plataforma de processamento, e aí agora, clicando com o botão direito em cima do nosso mouse, em cima do nosso ponto, desculpe, a gente clica em propriedades e aqui nós podemos fazer a definição do nosso ponto. Essa é a primeira opção. Ou a segunda opção, que vai ser mais interessante para a gente, é a seguinte. Como eu já fiz o processamento do meu ponto e agora eu vou fazer simplesmente o ajustamento e processamento dos meus hover, dos meus pontos de levantamento, o que eu poderia fazer? Buscar meu ponto, os outros pontos levantados e aí então corrijo minha base e processo de acordo com a minha necessidade. Vamos fazer dessa forma que eu acho que vai ser mais simples o nosso trabalho. Então eu entro no meu arquivo, na minha pasta de organização, pontos do rover, selecionei meus dados e trouxe para o meu trabalho. Nessa importação vai ter a mesma situação anterior. Vamos definir nomenclatura de ponto e tipo de antena. E aí já vem uma dica interessante para vocês. Na identificação do ponto, é possível com que vocês coloquem o número da placa, o número da chapa do levantamento. Qual é a vantagem disso? Que na hora que vocês gerarem o relatório, na hora que vocês importarem o dado de processamento no métrica topo, ele já virá com a nomenclatura correta, ou seja, não há necessidade em renomear vértice. Aí vai ficar a critério realmente de cada profissional a utilizar esse tipo de importação, esse tipo de configuração de trabalho. Eu não vou fazer isso, vou deixar com log, porque depois eu acho mais simples
nessa situação, renomear no métrica topo. Então eu venho em antena, defino a altura da antena do meu equipamento, digito quem é meu fabricante e qual é o modelo utilizado para o trabalho. Então aqui, mesma situação. Foi uma antena Topcon, foi um Hyper 5 e a altura utilizada 2 metros. Esse preenchimento será feito em todas as suas linhas, tá bem? Legal. Temos todos os dados já preenchidos, simplesmente podemos vir em OK, já que está tudo configurado com base no meu levantamento. A partir do momento que eu cliquei OK, nossos pontos foram introduzidos na nossa plataforma de processamento. Então essas linhas seriam as nossas linhas de base entre a base e o rover, ou seja, é o ajustamento, é o que daria o ajustamento, como nós ainda não fizemos o processamento, não temos esse resultado feito. Então, qual é a próxima etapa? Localize a sua base e vamos introduzir as propriedades dela, ou seja, qual é a coordenada, se ela é um ponto de controle, para que ela entenda que ela é o referencial do seu trabalho e a partir dela serão dadas as correções e o processamento do seu dado. Então, para a gente fazer a configuração da nossa base, o que a gente precisa? Primeiro, clicar em cima da base, aproximamos o zoom, ela ficou destacada na cor amarela. Botão direito do mouse, propriedades, e aqui em propriedades, nós iremos na opção adicionar coordenada, que é a última ferramenta de propriedades, e então faremos a definição. Poderia ser o nome da base, caso você tivesse interesse, mas como a gente já fez isso anteriormente, não precisa se mexer. Mas o principal é introduzirmos as coordenadas do nosso processamento. Como eu comentei, nessa situação nossa, ele foi feito via PPP, então eu tenho já meu relatório impresso, vou colocar as coordenadas do nosso processamento e a elevação idem. Depois disso, não é só colocar a coordenada, existe essa interrogação que é onde é a qualidade de controle planar, ou seja, eixo sem considerar a altitude, por isso direção leste-oeste, norte-leste. A qualidade do nosso trabalho será por qualidade de controle, ou seja, ele é nosso ponto de referência, e para a nossa elevação, idem, qualidade de controle. Definir ambos os casos. O que eu faço a partir de então? Clico em OK. Percebam que a simbologia da minha base ela alterou, agora ela é um triângulo, ou seja, ela é minha referência, ela adotou esse tipo de situação. Após essa etapa, posso vir em grid, nesse botão vermelho, que é calcular projeto requerido. Aperto, ele faz esse cálculo para a gente e aí eu fecho a janela das propriedades. A partir desse momento eu tenho a minha base já com a coordenada corrigida, né? Porque eu tive o processamento prévio e agora simplesmente entramos em levantamentos, processar linhas de base, porque nós temos linhas de base individualizadas, então processar linha de base e a nossa barra de concluído será feita, preenchido conforme o processamento. E aqui no final, na nossa lateral, o resultado do processamento é dado. Se ele foi corrigido, qual é a precisão obtida, RMS e o comprimento das nossas linhas de base. Feito, percebi que ele foi corrigido, as precisões ficaram dentro do que eu gostaria que ficassem, pensando nas especificidades da norma técnica do INCRA, até 50 centímetros de divisa seca, né? Então aqui a gente teve uma variação de no máximo 1 centímetro, que está excelente. Basta então clicarmos em salvar. Essa informação foi salva, nosso processamento foi feito, tudo ficou em azul, significa que nossas linhas de base estão OK. E agora o que falta? Gerar o relatório do nosso processamento, que dará sequência à importação no métrica topo. Então a gente entra em dados, relatórios, e em relatórios, como é a primeira vez que nós estamos trabalhando, vou criar um relatório em opções de relatório. A partir do momento que vocês já tiverem feito isso, basta simplesmente utilizar o modelo criado, tá bem? Então, como a gente fez o processamento através de linhas de base, aqui no relatório vamos buscar a opção linhas de base. Ela fica nesta relação, relatório de processamento das linhas de base. Escolhi essa opção, ótimo. E agora, nas configurações, que é o que será exibido no nosso relatório, nós faremos algumas definições entre ocultar e mostrar. Então, primeiro, cabeçalho. Informações de usuário, ocultar. Ótimo, está certinho. Rodapé. Também faremos definições. Exibição de resumo e seções, que são os lugares que mais sofrerão alteração. Então, vamos lá. Primeiro, exibição de resumo. Fica da seguinte forma. Ocultar os dois primeiros. Mostrar, tipo de solução. Oculto a minha precisão horizontal. Oculto a minha precisão vertical. Oculto os meus deltas. Mostro meu azimuth geográfico. Mostro minha distância elipsoidal. E aí, os outros itens eu oculto. Tá bem?
Aqui no meu ele já está definido, mas no de vocês simplesmente poderia clicar ou mostrar ou ocultar. Então, ocultei. Deixa mais um tempinho só para que a gente consiga fazer a visualização. Essa é a minha definição. E agora em sessões, deixa eu minimizar, sessões, mesma questão. Então, de resumo de linha de base até erro padrão, eu mostro. De matriz de covariância até estilo de processamento, eu oculto. Então, ocupações, resumo de rastreamento, residuais e mensagens ocultadas. E os erros eu mostro. Então, a partir do momento que você fez a sua configuração de relatório, basta clicar em processar, ou melhor dizendo, aplicar. Ele criou meu padrão e ok, perfeito. Você vai falar, poxa, para onde que foi? Ele foi para o seguinte lugar: dados, relatórios, opção 1, relatório de processamento de linha de base. Clico nele e ele vai começar a gerar para a gente esse relatório. Com esse relatório concluído, o que é importante que a gente saiba? Que ele deverá ser salvo sempre na extensão, ou melhor dizendo, no Excel, na extensão XLX. Então, a hora que ele for exibido aqui para a gente nesse carregamento, terá uma opção de salvamento, ela fica localizada nesta porção do exportar, já mostro para vocês, nessa seção de exportar. Então, só antes, vamos dar uma olhada no nosso relatório. Relatório de processamento de linha de base, então aqui ele mostra a observação da base para o hover, da base para o hover, da base para o hover, e assim sucessivamente. O tipo de solução obtida, fixos, e aqui por fim, as coordenadas, que é o nosso objeto de interesse, coordenadas e elevação, coordenadas e elevação, coordenadas e elevação, e a precisão do seu processamento. Pois bem, venho em exportar, opto pelo Excel, que é a extensão obrigatória. Vim em Excel, ele vai carregar para a gente a opção de salvamento, definimos o local onde será salvo o nosso projeto, o nosso relatório de processamento com o nome do nosso arquivo e salvamos em XLX. Legal, vou escolher a pasta de organização do meu trabalho e vamos chamar ele de relatório, aí vocês podem colocar o nome do seu projeto, enfim. Chamar de relatório de processamento TBC, extensão XLSX. Salvei, vou abrir aqui a minha pasta de organização simplesmente para mostrar para vocês o arquivo de processamento. TBC, relatório TBC. A estrutura de dados é basicamente idêntica a essa que nós vimos anteriormente, só que ela fica separada em duas abas, que é a forma que o Metcaltopo interpreta. Mapa do documento e processamento da linha de base, esse relatório. E aqui temos todos os valores, todas as informações do nosso processamento. É assim que se processa via TBC.